pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui pra falar de Love Victor. Ai, graças a Deus eu consegui falar de Love Victor nesse canal, gente. Quando saiu a primeira temporada, o canal tava meio lá, meio cá, então nunca consegui falar com vocês, mas eu amo a série de paixão. E saiu a segunda temporada sexta-feira agora, no Hulu, no Brasil. Infelizmente, tá, meninas? Não tem no Brasil. Mas é isso, né? Tem aí já até legendado na internet, é só você usar o famigerado Google. E assim, antes de eu começar a falar da segunda temporada, essa pessoa que vocês estão vendo, falou com o elenco. Sim, gente, eu conversei com o elenco de Love Victor. O que rolou, né, sobre isso? Eu entrei lá no Clubhouse, um aplicativo muito legal que eu recomendo muito. Eu tô sempre lá em salas conversando, que é como se fosse um grande podcast ao vivo, pra quem não conhece. Então você vai e fica lá falando em várias salas com temas variados. E tava rolando uma sala com o pessoal do Love Victor, que eles estavam dando uma entrevista ali ao vivo pra galera falando sobre a temporada antes de estrear. Eu entrei na sala despretensiosamente quando de repente, né, falei ali, quero falar ali um negocinho, mas ninguém vai me chamar. Depois me chamaram. Eu entrei em surto e aí fiz uma perguntinha lá muito rápida pra eles e falei com eles lá. Vou deixar aqui um trechinho pra vocês assistirem agora. E o resto está no meu IGTV. Já tá lá no meu IGTV. Então vai lá se você quiser ver tudo que eles me responderam. Mas eles são muito fofos. Can I just ask you for you to send a big shout out or a kiss or a hug, anything to Brazil? Because Brazilian fans asked me to, and I have a YouTube channel, so they asked me a lot about it. So if you could, please. We Shout love out you, Brazil! Shout out to Brazil! Yay! I don't know how I love you, you're watching the Brazil. show, Come but to we love you for it. Brazil. You're have amazing. to look Thank at that. you. Sim, gente, eu sei, o surto veio, eu fiquei 3 horas surtada, morta, louca, enfim, foi maravilhoso. E é isso, se você quiser ver a entrevista completa, foi muito rápido, eu fui uma das últimas pessoas a fazer pergunta, então tem ali uns 3 minutinhos ali só de vídeo no meu GTV e eu contando um pouquinho mais de como foi. Então saiu a segunda temporada e eu precisava falar dela com vocês, eu tava doida pra falar dessa série, eu queria falar de alguma forma, então veio aí e vim dar esse review, falar o que eu achei e teorizar aqui coisas que a gente vai ver numa terceira temporada, porque assim, do jeito que acabou essa série, não tem como não ter uma terceira temporada, né? Você que assistiu sabe do que eu tô falando. Essa temporada, ela foi mais intensa do que a primeira, né? A gente teve muitos assuntos aí que foram assuntos chaves da temporada, como relacionamento, num geral, aceitação, depressão, problemas em família. A gente teve muita coisa aí pra gente comentar e eu vou falar sobre tudo isso aqui. A segunda temporada foi bem diferente da primeira, né? Deu pra ver bem isso. Ela foi mais intensa e menos family friendly, vamos dizer assim, né? E isso tudo porque ela foi pensada já direto na plataforma que ela tá. A primeira, ela foi feita pensando no Disney Plus e a gente sabe a confusão que deu. Não foi pro Disney Plus, foi pro Hulu e o Hulu é um pouco mais aberto, né? Ele tem mais liberdade pra fazer muita coisa. Então, a gente vê ali coisas mais diretas, a gente tem assuntos mais sérios debatidos. Por exemplo, né, como eu falei, a própria depressão, uma coisa que falaram muito abertamente, conversas mais abertas e mais sérias sobre sexo. Tem muita coisa ali que Num conteúdo da Disney, a Disney não permitiria, não é mesmo? então a gente consegue ver bem essa diferença. Não foi nada pesado não, tá, gente? Nada, oh meu Deus, explícito. Mas foi de uma forma bem natural, que eu acho que, quando eu já falei isso aqui antes, eu vou falar de novo. Quando a gente tem uma série com o público adolescente não é mais criança, né? Então, a gente não pode tratar que nem criança e ficar não falando de certas coisas, até porque nem com criança não se deve falar de certas coisas. Por serem assuntos mais específicos, eu vou falar deles ao longo aqui da review das coisas que eu tenho pra falar, e aí a gente vai debatendo eles aqui, então o vídeo talvez não fique muito curto, mas são assuntos muito importantes e muito relevantes. Peço que você assista até o final, até porque ao longo do vídeo eu já vou soltando as minhas teorias relacionadas a esses assuntos que eu vou falar aqui. Acho que eu não preciso dizer, esse vídeo vai ter spoiler sim, então fique avisado, porque eu vou falar de coisas que aconteceram ao longo da temporada, não tem como não ter spoiler, beleza? Antes de eu começar a falar dos temas, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque esse vídeo acaba sendo entregue pra mais gente, e o YouTube entende que você tá gostando do meu conteúdo, então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho que não te custa nada. E manda esse vídeo pelo WhatsApp ou por DM, assim, pra aquele seu amigo que você sabe que gosta de Love Victor. Chama ele pra cá pra gente fazer esse debate dessa segunda temporada que tá incrível. Bom, o primeiro assunto que eu quero falar é o assunto, eu acho que mais recorrente da temporada inteira, que é, de fato, a aceitação dos pais do Victor, né, sobre a sexualidade dele. A gente termina a primeira temporada ali com o Victor pra falar pros pais, né, se assumindo pros pais, dizendo que ele é gay, e termina dessa forma, é exatamente assim que começa a segunda. E é
um momento tenso, né? É um momento complicado. A gente vê a Pilar sendo perfeita, dando um abraço nele, que é exatamente o que acho que qualquer pessoa LGBTQIA+, que espera, né? Essa aceitação. E a reação dos pais já é diferente. E é interessante da gente comparar o quão gritante é a diferença da aceitação dos pais do Victor pra aceitação do Simon, né? Do filme de Love, Simon foi inspirada no mesmo universo. No filme do Love, Simon, a gente tem a mãe super de boa, a mãe já sabia, a mãe é psicóloga, é outra pegada. E o pai do Simon, que fica até relutante ali também, ainda assim, ele aceita muito de boa, tem um momento super fofo do Simon também. Mas no Love, Victor, não, né? No Love, Victor, o pai, ele ainda ficou mais tranquilo do que a mãe, que foi uma grande surpresa, né? Porque geralmente a mãe é mais de boa do que o pai. O pai, ele encarou de outra forma, ele tava disposto a se reeducar, a pesquisar sobre, enfim, entender o lado do filho, por mais que ele tivesse chocado. Já a mãe, não. A mãe foi um surto de... Ela é muito religiosa, então pra ela aquilo é um absurdo, ela não sabia como lidar, e a gente vê isso ao longo da temporada toda, né? Inclusive, o pai do Victor, ele vai pra um grupo ali de apoio de pais com filhos que se assumiram recentemente. E quem é o líder do grupo ali que tá ali falando com a galera? O pai do Simon, gente. Então a gente tem ali uma participação especial muito fofa do Josh Duhamel ali, repetindo o papel dele, conhecendo o pai do Victor. Eles têm uma conversa super legal num bar depois e tal, então... E aí, de novo, a diferença é entre o pai e a mãe, né? A gente vê que a mãe, ela foi pegar conselhos na igreja, né? Então, como eu falei, super religiosa, ela chega pro padre e fala não sei o quê, e a gente vê a diferença das coisas, né? Enquanto o pai do Victor escuta pessoas ali pra dar uma outra perspectiva pra ele, a mãe já escuta que o filho tá fazendo uma coisa que ele não vai encontrar o caminho de Deus. Mas a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Mas é legal da gente ver que isso não abalou o Victor, né? A gente vê que ele se impõe de maneiras, ele fala coisas que, assim, algumas até doeram de ver, né? A briga dele com a mãe, quando ele se impõe ali pra mãe, doeu em mim. As coisas que ele falou. Assim, lógico que ele ficou inseguro e tal, a gente vê isso, porque é normal, né, gente? Quando a gente fala uma coisa importante dessa, a gente quer a aprovação da família, né? Que deveriam ser as pessoas que vão apoiar a gente acima de qualquer coisa, então... E ele tava 500% certo, falando o que ele falou pra mãe, e eu achei muito engraçado, porque foi exatamente o que a Pilar falou. O Vitor gay tem muito mais culhões do que o Vitor hétero, né? Que saiu falando tudo, não queria nem saber. Maravilhoso. Inclusive, falando nessa coisa dele se assumir, foi interessante também de se ver a reação do irmão mais novo do Victor, né? Que é uma criança, ele é mais novo, então não tem muita noção das coisas na visão dos pais. E a gente vê que é isso, né? A maldade tá nos olhos de quem vê, gente. Porque quando ele descobre que o irmão tem um namorado... De uma forma bem zoada, por sinal. Valeu, Benji, mas ok. Eles têm uma conversa com ele no dia seguinte e a reação dele é a mais de boa, tranquila e normal possível. Ele não se importa. E os pais ficam chocados, né? Eles ficam... tá, se tiver alguma dúvida, então, só falar. Inclusive, vai contra o que a mãe falou pra ele antes, que ela pega e fala que o irmão mais novo não pode saber porque ele é só uma criança e nananã e tal. E a resposta do Victor me chamou muita atenção, que ele pega e fala, não fala isso, porque isso a gente fala quando a gente quer proteger as crianças de coisas ruins, tipo assassinato, e não o fato de eu ter um namorado, então não fala isso. E eu fiquei assim... cacetada. Agora, falando justamente sobre essa coisa da religião, foi uma coisa muito presente também durante a temporada, né? Que eles trouxeram um debate de como a religião pode salvar ou influenciar um pensamento, né, gente? É isso, depois da mãe ter meio que o aval ali do padre de como lidar e etc, que realmente tá errado, que ele vai pro inferno, o pai não, né? O pai fica com a cabeça de Deus ama todo mundo da mesma forma, isso não existe, não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal. Por eles estarem separados, né, a gente vê a separação dos pais do Victor, a gente vê só um lado da história muito mais, que é o lado da mãe ali, direto com o Victor, já que ele mora com ela. Eu acho que foi super legal essa discussão, porque é uma coisa muito presente, né? Um problema muito presente na comunidade LGBT, que realmente, assim, a igreja nem sempre é tão aberta com essa comunidade, né? E foi legal de ver, e principalmente, como eu falei, a reação do irmão mais novo teve um papel fundamental no comportamento da mãe até o final da série, né? Que tava super lutante,
realmente tratava o Benji super mal. Tava difícil até ela ver o irmão mais novo do Victor ficar de boa. E aí ela começou a ver que talvez não fosse tão errado assim. E aí, gente, ela acabou com a raça do padre, né? Ela virou e falou que não queria mais nada, ele que procura outra pessoa pra ajudar nas coisas da igreja, ela não ia, etc e tal. E foi muito legal porque a conversa chave que ela teve com o Victor pra dizer que eu te amo de qualquer maneira, eu só tô tentando realmente me adaptar, foi do lado de fora da igreja, né? Então, assim, foi muito legal ver o arco todo da Isabel, eu achei. Acho que começou de uma forma muito complicada, mas é aquela coisa, gente, mãe é mãe, nem todas são assim, mas a grande maioria só quer realmente o bem do filho. E ainda nesse mesmo assunto, é interessante a gente ver como a série traz o assunto de que certos comentários que muitas pessoas achariam que são inofensivos, na verdade não são, e isso fica bem claro na série, que a gente fica um pouco incomodado de ouvir, né? A gente vê ali, por exemplo, o pai, quando o Victor fala que ele é gay, ele pergunta quando que o Victor decidiu isso, ou então a mãe chamando o Benji de amigo do Victor, ou então o Andrew mesmo falando que ele sabe de tudo porque ele vê Queer Eye, ou o treinador do time de basquete que fala que ele mesmo já é quase gay. Então, enfim, certos comentários que parecem de boa, na verdade, não é por aí, sabe? E claro, a reação da escola inteira, né, quando o Victor se assume. Ele é colocado numa espécie de caixinha, estereotipado pra caramba, e todo mundo muda o comportamento do dia pra noite com ele. Então, por mais que alguns comentários ali não quisessem ser maldosos, né, como o do Andrew, a gente vê que tá enraizado na gente certas coisas, né? Então, a série mostra bem que, assim... Tá vendo esse comentário aqui como o Victor ficou incomodado? Ou como talvez não tenha soado tão legal? É bizarro como certas coisas pareceram absurdas quando a gente assistiu, né? E falando em se assumir, quando o Victor se assume pra escola inteira, foi lindo de se ver. Porque primeiro que ele foi mais homem do que muito homem por aí, né, gente? Não era só a questão dele se assumir pra escola, né? O fato dele poder andar de mão dada com um namorado, etc, etc. Então, só que tinha uma outra pessoa envolvida que era a Mia. Então, quando todo mundo descobre que eles terminaram... Óbvio que a culpa sempre vai cair pro lado da mulher, né? Tudo bom? Boa noite. Todo mundo da escola jura de pé junto que eles terminaram o namoro porque ela traiu ele. Porque senão, por que mais, né? Ela terminaria o namoro com ele e vice-versa. E aí fica essa fofoca como se ela fosse uma grande safada que traiu o Victor. Então tinha uma terceira pessoa envolvida que tava todo mundo falando mal e ele não fazia nada. Então, no fim das contas, ele tomou partido justamente por conta disso, né? Além da coisa toda do Benji, que assim... Ele não precisava ter feito do jeito que ele fez, que ele, né, mentiu ali na cara dura na frente do Benji. Então, assim, ele meio que resolveu tudo de uma vez. E ele falou pra todo mundo, não que ele devesse satisfação pras pessoas, mas tinha uma outra pessoa que ele gostava muito envolvida nessa história. E aí ele falou que não foi por isso e tal, e que o namorado dele era o Benji, e que não tinha nada demais, e ele só queria avisar pra todo mundo, e é isso aí, vida que segue. E a carinha dele, quando ele desce da cadeira e sai de mão dada, sorrindo com o Benji pelos corredores da escola, é uma parada que pra muita gente é tão simples, mas é tão significativo pra outras, e foi muito fofo de ver. Ele arrasou na atitude, ele é um moleque, ele é novinho, e ainda assim ele foi mais homem do que muito homem, como eu já falei, né? Inclusive rolou uma referência ali de Love, Simon, né? Logo depois que ele se assumiu pra escola toda, ele tem aquele negócio de agora, que roupa que eu coloco, como é que eu tenho que me vestir. Rolou essa referência aí no Love, Simon, que quando o Simon também se assumiu, ele também entra em desespero, que roupa que ele tem que se vestir. Achei muito fofo, pequenos detalhes. E falando do próprio Benji, né? O relacionamento deles é muito explorado ao longo da segunda temporada, então eles finalmente estão assumidos entre eles, estão assumidos pro mundo, estão assumidos pra família do Victor, e é a coisa mais linda de ver o quanto vai crescendo, né? Porque, de novo, por mais que o Victor tenha pisado na bola com o Benji entende, o Benji é super compreensivo, ele é paciente com várias coisas, né? Então, ok, ele tava inseguro por conta dos comentários que a mãe fez dele se assumir pra escola, fez o que fez, mas o Benji entendeu e falou, tudo bem, vai no seu tempo. Qualquer coisa que o Victor ficava inseguro e conversava com o Benji chegava e contava uma história da vida dele, como é que foi pra ele, enfim. Então, foi muito fofo de ver, principalmente porque não é uma coisa que a gente vê normalmente em séries, né? Então, geralmente o casal LGBT, ele é coadjuvante, ele é de lado, então a gente não consegue ver o crescimento do relacionamento. E isso foi super explorado na segunda temporada. Você consegue ver que o relacionamento deles dois se constrói da mesma forma que o relacionamento entre um homem e uma mulher, entendeu? Não muda muito, mas, claro, tem as suas particularidades, né? A gente consegue ver na cena da cabana, por exemplo, que eles estão ali pensando na primeira vez e o Victor não tem ideia de como funciona, etc, porque não existe educação pra isso na escola, né? Então, é bem legal da gente ver exatamente esse crescimento. Então, é um relacionamento como qualquer outro, gente. E, principalmente, a gente vê isso normalizado, né? Porque quantos meninos não vão se enxergar ali no Victor
Victor ou no Benji, ou então no relacionamento deles dois, né? Assim como a gente tem, por exemplo, em High School Musical The Series, mas ali é de uma forma mais sutil e tal. E preciso também dar um destaque pra dancinha do Benji em apoio ao namorado ali no jogo de basquete. Como eu falei do negócio da cabana, a gente tem ali não só a primeira vez do Victor e do Benji, mas a gente tem a primeira vez de muita gente ali, né? Na verdade, só mais um casal. Que é o Felix e a Lake. Então, é muito fofo de ver eles discutindo, porque é isso, os problemas são os mesmos, as dúvidas são as mesmas, e é muito gracinha de ver. Eu amo ver esse tipo de assunto em série adolescente, porque é legal, tem muita gente que não tem uma relação muito boa com os pais, não consegue ter uma conversa legal em casa e acaba se educando e aprendendo com essas séries. E foi muito fofa a maneira que eles abordaram. E a cena do Felix, né? A cena do Felix se cortando ali no banheiro. Ai, meu Deus, eu ri muito, mas fiquei com dó, tadinho do Felix, meu neném, esse menino, meu Deus, então tá. E falando do Felix, ele foi ali um dos protagonistas do assunto muito importante que rolou ali na segunda temporada, que foi a depressão da mãe dele, né? A gente já sabia, mais ou menos ali, desde a primeira temporada, que rolava alguma coisa com ela pelo estado, que era o apartamento do Felix. E aí, a gente vê isso bem mais aprofundado na segunda, e dói de ver, porque a gente vê o quanto ele sofre, mas o quanto ele se mostra bem pra todo mundo. E é ali que a gente tem a certeza de que o Felix é muito mais forte do que a gente imagina. E ele é um neném, assim, que mesmo com tudo que ele tá passando dentro de casa, ele consegue ser um fofíssimo com a Lake. E a gente vê o relacionamento deles ali passando por isso, até que chega ao ponto da Lake acabar se metendo, porque a situação dele em casa não tá muito agradável, a mãe dele tá muito instável, e a Lake acaba se metendo, colocando a mãe dele ali pra um tratamento, né? Que foi muito doloroso de ver, mas foi necessário. No fim das contas, a mãe dele voltou muito melhor, a relação deles foi melhorando, e ele acabou ouvindo um conselho da mãe sobre o relacionamento dele com a Lake, que, né, acabaram sobrevivendo por conta disso. Vou falar dos chips, dos casais, dos triângulos já, mas antes eu preciso falar de uma coisa que eu quase chorei, assim, que eu olhei e eu fiquei tipo... Que foi o quê? O adeus do Simon, gente. O Simon tava aparecendo ali por voz, direto e tal, mas ele não aparecia. E eu particularmente achei que ele não ia aparecer, tá? Achei que realmente ia ficar só na voz ali, nas ligações e mensagens. Mas no fim das contas, no último episódio, o Victor acaba ligando pro Simon. Na verdade, o Simon liga pro Victor. E eles conversam e tal, e aí rola a despedida oficial. Então, acho que realmente foi a última vez que a gente viu o Simon aí. E o Victor fala que, ai, poxa, obrigada por tudo. Você foi incrível, você foi uma pessoa muito importante pra mim durante esse tempo, mas eu acho que eu tô pronto pra seguir nessa caminhada sozinho. E eu quase chorei porque, assim, foram muitos momentos. Primeiro que eu amo o Simon, segundo que era um momento de amadurecimento do Victor, sabe? Ele tava pronto pra encarar as coisas sozinho. Achei muito fofo, não estava preparada pra dar tchau pro Simon, não. Vamos então falar dos casais, dos relacionamentos dessa série, dessa temporada, que foram intensos e foram loucos. Vou começar com Felix e Lake, né? Como eu falei, eles são muito fofos juntos, eu amo esse casal. Apesar dele parecer super improvável, ele funciona muito. Então eu fiquei muito mal quando eles terminaram, né? Porque a Lake é super importante pro Felix e vice-versa. A gente vê um crescimento da Lake muito grande, porque ela começa realmente a aprender a olhar o todo, ao invés de olhar sempre pra ela. Eu fiquei muito arrasada quando eles terminaram. Tá? Não vou dizer que não. Mas aí, quando ele se envolveu com a Pilar, eu percebi que o problema é o Felix, né? O Felix é a questão. Ele é muito fofo. E ele tem química com todo mundo. Ele é um neném. Você vê que ele é fofo com o Victor, ele é fofo com o Benji, ele é fofo com a Lake, ele é fofo com a Pilar. E assim, não me levem a mal. Pilar e Felix foram muito fofos juntos. Mas eu achei que faltou um certo desenvolvimento, né, gente? Foi do nada. Um belo dia, a Pilar olhou pro Felix e falou: acho ele fofo, gosto dele. Dava uns pegas. E eu não sei de onde veio isso, então parece que um dia ela acordou assim. Mas óbvio, eles tiveram momentos muito fofinhos e tal. Só que eu olhava pra eles e eu só conseguia ver uma amizade muito fofa, né? Do nada, ela tava afim dele. Fiquei confusa, mas achei muito bonitinho. Sei lá, se eu fosse a roteirista, eu teria colocado eles pra serem amigos. Ou então, pelo menos, desenvolver eles de fato, sabe? Porque eu achei que foi tudo realmente muito rápido. Mas aí não, tudo bem. Achei fofo porque me rendi. E aí veio o final, que aí isso aí eu não tava esperando, né? No fim das contas, o Felix escolhe ficar com a Pilar, o que eu achei o auge, porque primeiro, ele ouviu da mãe dele que a Lake era uma menina incrível e que ela ajudou e que ela vai ser sempre grata a Lake. Então ela demonstrou ali a aprovação e a importância da Lake na vida do Felix. E aí eles se encontram ali no casamento, rola aquela dança, eu falei, ai, meu chip tá vivo, meu casal. Só que aí ele acha um
pacote de biscoito e leu o bilhete da Pilar que lembrou que a mãe dele gostava. E aí, por isso, ele decidiu a Pilar. Depois de tudo que a Lake fez, ele ainda foi pra Pilar? Eu tô dividida, tá? Eu tô dividida entre as duas, mas eu fiquei bem chocada com a decisão dele. Ele larga a Lake no casamento e sai correndo pra beijar a Pilar. Eu achei isso muito louco, mas eu gosto deles dois também, então eu tô dividida. Você prefere o Félix com a Lake ou com a Pilar? Só pra saber. Mas aí, a Lake não ficou sozinha, quer dizer, não rolou nada, mas deu ali a entender que a Lake tava com a Lucy, a ex-namorada do Andrew. Gente, que plot twist foi esse? Quer dizer, a menina ofereceu uns champanhes ali pra esquecer o Félix e aí, de repente, tava rolando um flerte ali do tipo, sempre achei você demais pra ele, você merece algo diferente. Aí eu, eita cacete! Então, assim, talvez numa terceira temporada a gente veja justamente essa treta. A Lake se envolvendo com a Lucy, e aí ela indecisa porque não sabe o que ela quer da vida dela, etc, etc. Eu gosto desse plot. Então acho que a gente vai ter essa exploração aí. Não sei se realmente vai acontecer alguma coisa, mas se acontecer, vai ser bem interessante de ver isso. Não falei deles até agora, mas eles merecem o destaque. Estou falando de Mia e Andrew. Esse casal. Eu não tenho muito o que falar deles, não. Só assim, sim, por favor, obrigada. É sobre isso. Eles são perfeitos. Eu amo esses dois juntos. Dá de 1000-0 em Mia e Victor, que tem nada a ver aquela coisa, mas a gente entendeu por que aconteceu. E, cara, eles dois são muito gracinha juntos. Eu não aguento. Quero mais aí deles na terceira temporada e eu acho que vai ser legal, porque a Mia, a gente termina com ela indo ver a mãe que abandonou ela e começou a mandar uns e-mails e tal, e ela ficou curiosa e resolveu falar com a mãe. Só que a Mia, gente, a Mia sofre, né? Já dizia a outra Mia, como é difícil ser eu. Então, é difícil ser a Mia aqui também, né? Porque, gente, o pai dela foi um belo de um idiota com ela, né? Na questão dela se mudar ali pra Califórnia, ela não quer ir, ela pede pro pai, e o pai só fala assim, dane-se, a gente vai. Então acho que a Mia vai sofrer com a mãe também, gente. É meu palpite. Acho que ela vai acabar se decepcionando com a mãe, porque a mãe já foi bem zoada com ela, abandonando ela um tempo atrás. Acho que não vai dar muito certo essa relação aí, mas eu tô curiosa pra ver. E eu acho que quem vai segurar essa barra toda da Mia vai ser justamente o Andrew. E agora vamos falar do casal que todo mundo quer saber. Eu tô falando de Benji, Victor e Raheem. Não tinha nem que ter uma terceira roda aqui, porque eu sou 100% Team Benji, gente, não dá. O Benji é maravilhoso, assim, fãs do Raheem, me perdoem, ele é muito fofo também, gosto dele, mas não dá nem pra comparar, né, gente? Por que eu sou Team Benji? Porque é isso, é o que eu falei aqui agora há pouco, o relacionamento deles, o acompanhamento que a gente teve aí, de como cresceu e como amadureceu, por mais que tivessem os problemas, pra mim é muito claro como eles cresceram juntos e ainda tem muita coisa pra viver juntos, sabe? Eu fiquei muito arrasada com o término, eu entendo as razões do Benji, e aí eu acho que é uma questão, assim, de tempo, sabe? Ele acabou de descobrir que o namorado dele sabe que ele tinha problemas com álcool, que inclusive foi uma baita reviravolta, eu não esperava isso. Mas é isso, assim, ele tem que resolver com ele, então eu acho que o que eles construíram até então é maior do que isso, sabe? E um pode ajudar o outro a longo prazo. E aí, né, veio o Raheem. Ele chegou ali do nada, ele mandou uns e-mails pro Victor, da mesma forma que o Victor mandou pro Simon, pedindo conselho, mas sei lá, foi do nadão, sabe? E tem a questão de que o Raheem, ele nunca beijou nenhum outro garoto, né? Então ele idealiza as coisas muito mais fácil, né? Ele nunca teve um relacionamento de fato como o Victor. Então, sei lá, ele pode estar confundindo um pouco as coisas. E outra coisa, eles foram fofos e tal, tiveram conversas legais, rolou ali uma relação legal, mas eu gostaria de ver eles dois como amigos, sabe? Eu acho que é legal a gente também normalizar da mesma forma que deveria se normalizar uma amizade entre um homem e uma mulher, a gente pode normalizar, sim, uma amizade entre dois homens gays, entendeu? Não é porque os dois são gays que eles obrigatoriamente precisam se pegar e etc. Beleza, o Victor ficou mexido e tal, ok, eu também ficaria, eu acho, na situação dele, mas não precisava forçar essa barra, não precisava ter o Raheem ali, eles podiam ser amigos. Enfim, eu sou muito Team Benji, muito mesmo, eles são endgame pra mim, Victor e Benji, mas justamente por isso a gente precisa falar do final, né? O final, gente, eu fui dormir 3h30 da manhã, eu não fiquei acordada até essa hora pra, né, acabou, não interessa, desse jeito, assim, se você não se importa até agora e com spoiler, eu vou falar o maior de todos agora, esteja avisado. Gente, termina daquela forma, né, o Félix faz aquele exercício super fofo de com quem você se imagina, vivendo um monte de coisa, etc, etc, pros dois chegarem a uma decisão. O Félix escolheu a Pilar e o Victor fala, tá, eu sei quem é. E o Victor decide muito rápido, muito rápido. Aí
assim, gente, se fosse o Raheem, não faz nem sentido. Eles nem se conhecem direito. Se beijaram uma vez. Não é possível que ele já tá vendo uma vida inteira com um garoto, depois de tudo que ele já viveu com o Benji, que foi o garoto que ele perdeu a virgindade, gente. Não é assim. E aí, ele vai, decide quem é, ele vai na casa da pessoa, toca uma campainha e acabou a série. E a gente que lute. Então, assim, boleto dos meus remédios de ansiedade, que eu nem tomo, mas vou ter que tomar, vou mandar pra senhora Hulu, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei tão surtada que eu comecei a Tabata, em nome da fofoca, veio com tudo. Eu voltei a série, eu comecei a pesquisar que nem uma louca. E eu fui comparando, gente, eu estava doida. Aí eu comparei o quê? Cadê a campainha? Aí eu olhei, não tinha foto de campainha nenhuma. Não tinha campainha ali, a gente não conseguia ver. Então vamos olhar o estilo da casa. Aí eu já fui comparando, né? A casa do Benji, ela é uma casa mais moderna, né? Ela tem ali, a estrutura da casa são aqueles revestimentos de pedra cinza e em volta da porta é de madeira clarinha. Já a casa do Raheem é uma casa de tijolos, né? Vermelhos, não é branquinha, é vermelho. E em volta da porta aqui, assim, é branco, né? Uma madeira pintada de branco, mas é claro, é branco. Nenhuma das portas dos dois bate com a porta que a gente vê o Victor tocando a campainha, que é o quê? Numa parede lisa, sem nenhuma textura, numa parede pintada de cinza escuro. Ninguém tem parede cinza escura, então não é a porta da frente de nenhum dos dois, né? Não faz sentido. Gente, até a rua eu olhei. Quando o Victor tá andando ali, eu olhei, fui comparar, mas não dava pra ver muita coisa, então eu fui direto na casa. E aí eu fiquei, bom, então é a porta dos fundos de alguém. Assim, não sei. Fiquei confusa. Se eu tiver que chutar, é o Benji, porque cinza escuro, uma coisa mais moderna, me lembrou uma casa mais moderna como é a do Benji, né? Teve gente até surtada achando que era o Simon, gente. O Simon tá em Nova York. Não pirem. Então eu chutaria o Benji, né? Mas a grande verdade é que não dá pra saber, porque eles esconderam as campainhas de propósito, a gente não tem ideia de, né? Eu não sei que campainha é essa que eles inventaram, porque a campainha fica do lado da porta, gente. Do lado da porta. E do lado da porta de nenhum dos dois tinha campainha. Como é que é? É palma? Ô, de casa? Não é, né, gente? Eu chutaria Benji, mas eu fiquei desesperada com esse final, então eu quero saber de você. Quem é que você acha que o Victor foi tocar ali a campainha? Inclusive, quero saber se você prefere o Victor com o Benji ou com o Raheem. Vamos lançar essa polêmica aqui. Mas é isso, esse foi um vídeo realmente que ficou um pouco mais longo, eu vi. Obrigada, se você assistiu até aqui, comenta, toca a campainha. E é isso, eu quero saber o que vocês acharam da segunda temporada. Eu achei ela tão boa quanto a primeira, os assuntos super legais, a maneira que eles trataram, então eu amei as duas. É uma série que eu gosto demais e eu tô muito ansiosa pela terceira temporada. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê num próximo. Um beijo e tchau!